Salve, salve, povo da cultura! Eu sou Meire de Origem. Está começando mais um episódio do Cinti CT na Cultura. Hoje eu tenho dois convidados aqui muito especiais que vão contar tudo pra gente sobre o Arraial Surreal. Mas eu vou apresentar eles primeiro, na sequência a gente apresenta esse importante projeto que acontece aqui no Vale do Paraíba. Então, bora lá! Ele é artista plástico, arte educador e produtor cultural em Cunha. Por meio da prática do desenho e da pintura, em seus trabalhos une paixão pela arte e compromisso social com a educação. Iniciou a carreira de muralista e artista de rua em Delhi, na Deve. Índia, Delhi, na Índia, e participou de festivais de arte em diversos países da América Latina e da Europa. Seu foco temático é o cotidiano e as possíveis relações entre os mundos real e onírico. Em 2022, abriu a CUAS. Escola Livre de Arte e Cultura de Cunha, onde oferece capacitação livre em artes visuais a crianças, jovens e adultos, com bolsas para estudantes da rede pública. É o idealizador do cortejo Arraial Surreal, que chega à quinta edição neste 1º de agosto. Então seja muito bem-vindo, Sé Cordeiro. Muito obrigado, Meire. Boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui falando com você, compartilhando um pouco a nossa brincadeira, né, para mais pessoas conhecerem. Estou muito grato de fazer parte aqui dessa fala, dessa prosa. Ai, que tudo. A gente que fica muito feliz. Obrigada por abrir a agenda. Imagino que deve estar uma loucura aí, visto que está chegando, já se aproximando o Arraial. Mas é isso, né? É importante que a gente consegue fazer com que cheguem mais pessoas também, porque assim como eu fiquei tocada, assim, né? Tomada mesmo por esse projeto tão incrível, tão sensível, eu tenho certeza que quem nos acompanha aqui vai ficar também, viu? Então, muito prazer, seja muito bem-vindo. Obrigado. E é isso, e para engrossar o caldo aqui, conversar com a gente também, a gente recebe o artista popular brincante, arte educador e produtor além de pesquisador e amante das tradições brasileiras, conhecido em família de músicos e multi-instrumentista. É construtor de instrumentos musicais alternativos, muitos deles a partir de materiais recicláveis. Atua em projetos de música e arte educação voltados para a conscientização ambiental e para o desenvolvimento sociocultural no Vale do Paraíba. O nosso querido Ari Pereira. Seja muito bem-vindo, Ari. Salve, salve, povo! Salve, Meire, salve, Sé! Que alegria estar com vocês aqui nessa roda, ampliando as conexões. Simbora, vamos ligar a Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, Vale do Paraíba, para a gente fortalecer cada vez mais a nossa cultura. Simbora nessa conversa. Simbora, meu povo. Vou pedir para a Shirley rodar a vinheta e a gente volta para fazer essa prosa acontecer. Pode rodar para a gente, Shirley. Rádio CT apresenta Cindy CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, aqui em São José dos Campos. Hoje nós estamos apresentando o Arraial Surreal, que é uma performance coletiva que percorre em cortejo irreverente nas ruas de Cunha, unindo artes visuais e música. Máscaras criadas em oficinas de arte representam e valorizam a cultura local, incluindo personagens, animais, plantas e expressões populares. Neste ano chega a sua quinta edição com o apoio do Programa de Ação Cultural PROAC. Haverá abertura pela manhã, a partir das 9h30, na Praça do Rosário. O cortejo sai do local às 14h30, faz parada na Praça da Matriz, para a parte da encenação e encerra no Parque Lava Pés ao fim da tarde. Então, o serviço aqui já está meio que dado, mas vamos contar para vocês o que é esse Arraial Surreal. Então, bora lá para essa prosa. Sé,
Para o público aqui entender do que estamos falando, o que há de sonho e o que há de realidade no Arraial Surreal. Esse cortejo sai desfilando máscaras mais irreverentes pelas ruas de Cunha. Eu queria que você falasse sobre isso. Apresenta para o público este fantástico mundo aí que vem, né, e que vai ocupar esse espaço todo nas ruas de Cunha. Fala pra gente como que nasceu esse desejo de criar esse projeto, né? Enfim, conta pra gente tudo. Bom, muito obrigado, né, pela introdução e até a pergunta já me emocionou, porque falar de sonho acho que é muito importante, né, sempre, na verdade. A gente tem uma frase no nosso ateliê que ficava pintada no mural bem grandão na entrada, que era aqui tudo já foi sonho. E a gente sempre fala disso, da importância do sonhar as coisas, sonhar coletivo, né, compartilhar e talvez contagiar os outros com esses sonhos, que no nosso caso são sonhos de arte, de cultura, de educação, de acesso ao maior número de pessoas possíveis, dessas coisas que nos fazem tão bem, né? Trabalhamos com isso, mas somos reféns de uma certa forma, positivamente, né? Porque quem começa a Uhum. trabalhar com arte sabe que não tem jeito, né? Com arte e cultura, assim, Sim. você leva para a vida. O Arraial, ele nasceu em 2022, de um. Às vezes eu acho que foi uma. Existem alguns trabalhos na vida do artista que a gente só tem que fazer, a gente não sabe direito como vem. Veio, né? Veio essa vontade de criar uma festa junina de rua em formato de cortejo, né? Uma performance coletiva. Muito. Depois de um tempo a gente entendeu, e acho que tem essa coisa do arraial, surreal, que a cada ano a gente encorpa um pouco mais ele, muda alguma coisinha e vai tendo também consciência do que a gente está fazendo. A gente entendeu que ele era uma manifestação pós-pandêmica, a gente estava com saudade de ir para a rua, de ocupar o espaço público, de voltar a estar com mais pessoas, de estar em coletivo, né? Foram anos que a gente ficou muito nas telas. Então, o Arraial, ele nasceu desse lugar, mas sem a gente estar consciente disso lá em 2022. Era só aquela euforia de voltar a nos encontrar, né? Ele nasceu dentro da Quas, que é esse ateliê escola de arte e cultura, que os alunos, na verdade, estavam lá estudando desenho, pintura. De repente, eu cheguei com essa ideia meio maluca. Falei, gente, eu comecei a fazer uma máscara na minha casa, eu tive uma ideia da gente fazer uma festa junina assim. E daí que começou a construção coletiva, né? Eu trago essa pequena vontade, compartilho com os alunos, que daí um gera uma ideia, um da outra, a gente começa a criar os estandartes, que a gente leva os estandartes com as frases da festa junina, da quadrilha, olha a chuva, a ponte quebrou. E cada ano que foi passando, o Arraial foi ganhando mais personagens, mais figuras, mais máscaras. E estamos aí indo para a quinta edição, talvez com mais de 200 máscaras na rua esse ano. E a gente fala também que ele é uma grande declaração de amor à Cunha, assim, porque muitas das máscaras são homenagem à cultura popular, a personagens, a contadores de causos, a alimentos, a seres da cidade, da região, aves. Já teve máscara de pinhão, máscara de saracura, máscara que homenageou o seu Chiquinho, que era um barbeiro e palhaço da cidade. Foi homenageado em vida, ele pôde participar do cortejo ao lado da própria máscara que fizeram homenagem para ele. Que lindo. Então, tem esse lugar de valorizar, a gente fala que é uma homenagem à cultura popular. E daí a gente convida as pessoas também a fazerem essa reflexão, né? E olhar para cá, para o nosso chão e falar, nossa, o que tem de bonito aqui, de belo aqui, que vale ocupar esse lugar de protagonismo, né? Além das máscaras, das expressões populares, acho que são as mais divertidas que a gente tem, como o Bardoso, que é uma expressão muito comum aqui em Cunha, não sei se chega aí em vocês, né? Chega. E daí, quando a gente personifica uma palavra como essa, né? A barda, o bardoso, a bardosa, e traz para uma máscara, a gente está fazendo o quê? A gente está criando um mecanismo de salvaguarda desse patrimônio imaterial, que é a cultura oral. Ela se Sim, transforma, né? Ela ganha forma, ganha rosto, ganha expressão. Ela cria uma associação da juventude com os mais velhos, que às vezes os jovens já não falam mais essa expressão. Então, é um jeito de criar esses links também com a tradição, né? A gente muito faz esse incrível. trabalho de formiguinha, assim, com muito respeito e afeto, né? Que incrível. Eu dei uma stalkeada lá na página, né? Lógico, claro, fazendo meu papel aqui.
E aí, conversando também com a Isa, inclusive mandar um beijo para a Isa, que está fazendo a mediação aqui, parceirona da gente aqui no Cine na Cultura. E aí o encantamento dela, né, assim, faz a gente também logo ficar encantados e aí fui dar essa olhada e, cara, assim, muito sensacional. A gente tem vivido em épocas, assim, principalmente como você falou, pós-pandemia, muitos de nós ainda estão reaprendendo a estar junto, né? A querer estar junto. E aí você vê crianças, você vê animais, você vê famílias. Isso é muito interessante. E também mantém viva a memória cultural da cidade, né? E da região, que está da região. Isso, de fato, é muito, muito importante. Então, meus parabéns. Que lindo esse sonho coletivo que está chegando e que está tomando cada vez mais proporção, né? Você Sim. tem ideia disso, assim? Você... Então, eu acho que muito dessa proporção também vale falar que a gente não faz nada sozinho, né? O Arraial Sim, ele foi crescendo ao mesmo tempo que a Quas foi crescendo, né? Hoje somos em 3 arte-educadores que puxam o projeto, né? Sou eu, a Juliana Moore e a Gédra Guia. Cada um cuida de uma faixa etária dentro da Quas, a gente se dividiu também como massa. quase uma empresa que faz essa produção cultural, não só do Arraial, mas a gente presta serviço para o SESC, além das aulas que a gente dá semanalmente dentro do nosso ateliê. A potência de projetos assim, ela só chega na sua capacidade maior quando a gente encontra parceiros como o Ari, que se juntou a gente esse ano. A gente teve muitos parceiros nesses 5 anos que ajudaram a chegar no lugar que a gente está. Eu não gosto de pensar do tamanho, porque esse ano eu tenho trazido essa fala para os alunos e para a gente, que a importância desse ano é a gente crescer para dentro. A brincadeira é crescer para dentro da gente. Como aumentar Lindo. essa potência do Arreal dentro da gente, né? Como você se identificar ainda mais com o seu personagem. Quando a gente começa a viajar com o Arraial, que isso aconteceu desde o ano passado, a gente começou a conhecer projetos culturais, outras brincadeiras, outros tipos de folguedos, tradicionais ou contemporâneos, que nos trouxeram muito essa reflexão de, cara, se tiver uma pessoa assistindo ou 500, a brincadeira tem que fazer sentido para mim, para o Ari, para a Gi, para os alunos, a gente tem que se divertir, tem que estar gostoso entre nós. Total. Então, quando isso faz sentido, isso está girando da forma certa, daí o restante, as pessoas se contagiam, né, É também. consequência. Total, total. Muito massa. E falando nisso, o Ari, é interessante que o Arraial Surreal, ainda que se propõe a ser uma releitura artística e contemporânea, traz muito das tradições populares de volta, né? Convidando o público a brincar junto. Nesse sentido, você tem desempenhado um papel fundamental nas oficinas de brinquedoria, que vem desenvolvendo junto ao projeto. O que é ser brincante e como perceberemos este seu trabalho de preparação no dia do cortejo? Então, essa oficina que me foi ofertada, né, e eu recebi com muito carinho, até batizei ela, né, com o nome de Brinquedoria, é essa ideia dessa roda para a gente fazer essa troca e principalmente vivenciar essa roda coletivamente, trocar, né? E eu acho que esse trabalho que a Quas faz já é muito disso, de botar o povo em roda para trabalhar junto, conversar e criar junto, né? E eu estou levando uma continuidade da oficina plástica, onde eles dão vida para as máscaras, né? A ideia dessa oficina brinquedoria, nesse projeto, é colocar o povo em roda para descobrir a própria voz, a própria expressão corporal, né? Os seus movimentos. E a gente usa isso para que a pessoa, primeiro, se identifique o seu corpo, o seu território, também, que é muito importante, e utilizamos para isso o quê? Elementos da nossa cultura popular. A bagagem, a mala grande, a bagagem que eu trago de convivência com tradições populares, com os mestres, né? Então a gente põe tudo isso na roda, a pessoa experimenta, tem aquele liquidificador funcionando ali para a pessoa descobrir seu corpo, descobrir sua voz, seus movimentos, como se expressar ali na roda. E depois, no segundo momento, a gente fala de levar essa observação corporal
artística que a pessoa acabou de expressar para o personagem que ela quiser criar, né? Então, a maioria das pessoas passou primeiro pela oficina de construção de máscara, mas muitas vezes você faz a máscara ali, constrói esse personagem surreal de forma plástica, mas e agora para você dar vida para esse personagem? Como que você vai fazer? Como que esse personagem, esse ser surreal, como que ele anda? Como que ele dança? Se ele tiver que sair correndo de um perigo, como que ele vai correr? Se ele tiver que pedir socorro, como que ele vai pedir socorro? Né? E se ele tiver que brincar? Se ele tiver que brincar de esconde-esconde, como é que ele vai brincar? Né? Se ele tiver que dançar um forró, como é que ele vai dançar esse forró? E aí, a partir dessas descobertas, eu acho que abre esse leque da plástica desse ser surreal para dar vida a esse personagem, né? Eu vim muito do teatro de rua, do teatro popular, do teatro de bonecos. E a gente trabalha muito dentro desses territórios culturais essa arte de dar vida a novos personagens e reconhecer em nós também esses personagens. Nós temos Uhum. vários personagens, né, Meire? Você está aqui Total. hoje conversando com a gente como a jornalista, comunicadora, e depois você também é aquela comunicadora, mas com vertente diferente, personagem diferente, no palco ali, empunhando o microfone e mandando a real Total. para a galera, através de suas letras, sua música, sua dança também, né? E a gente reconhecer esses diferentes personagens que nos dá asas para dar vida para esses outros seres surreais. E a gente consegue, então, separar o Ari do ser encantado que nasce a partir de uma máscara ou de um outro objeto, que seja um instrumento que eu vá empunhar para tocar, né? Inclusive, na El Muito Surreal, bom. eu ainda não tenho uma máscara, mas eu já tenho um personagem. Que o personagem que eu carrego é o que a charanga da folia toda carrega, que nos foi presenteado também, que nós somos punks. Nós somos punks, que inicialmente era chamado de plantas alimentícias não convencionais, mas que agora já mudou, já foi atualizado e é plantas alimentícias não colonizadas, porque Boa. convencional para quem, né? Então, são plantas alimentícias não colonizadas. A charanga são várias Muito plantas, bom. são várias punks. E assim a gente, então, deixa o povo muito mais livre à vontade para fazer essa brincadeira, trazer essa alegria de dar vida a um ser surreal, né? Que Acho que é dessa incrível, forma que Ari. eu estou contribuindo dessa vez com as oficinas, né? Que incrível, sim. Tenho certeza que. E é muito bacana ouvir vocês falando, que vai despertando essa curiosidade junto com o desejo, porque nós somos seres imagináveis, né? E a gente tem essa coisa, a gente às vezes vai perdendo um pouco porque o capitalismo vai tomando a gente e tal, e é tão importante projetos como esse, né? Que faz a gente voltar a sonhar. Né, como o Sé falou aqui, faz a gente voltar a imaginar mesmo e de repente criar e criando formas na nossa mente. Eu já estou aqui pensando várias coisas e isso é muito incrível, né? Assim, acho que é a magia da coisa toda, né? E você. Essa questão dos personagens, muitos são inspirados, como você falou aí, né, em personalidades e características típicas de Cunha e do Vale do Paraíba. E esse ano isso fica mais evidente com a participação de outros grupos da região, e com uma narrativa cênica e musical criada para abrir e encerrar o cortejo. Assim, sem spoiler, mas se quiser spoiler também, fala um pouco desse processo criativo e colaborativo pra gente. Sim. O Meire, acho importante pontuar também, né, que eu acho que me fugiu, e essa movimentação do Ari com a gente nas oficinas, né, e esse ano a gente levou a oficina de máscara para 3 cidades além de Cunha. A gente foi para Campos Novos, a gente foi para Lagoinha e foi para São Luís do Paraitinga, sempre com o complemento da oficina do Ari. Isso tudo graças ao PROAC que a gente ganhou esse ano, que é um incentivo do governo do estado, né, da Secretaria de Sim. Cultura e Economia Criativa. Então é sempre importante reconhecer quando a gente tem esses apoios
que isso ajuda a gente a aumentar esses alcances também. Então, Total. esse ano, desses encantos todos que estão ganhando mais potência, ter tido esse fomento tem sido fundamental, não só para levar essas oficinas, como a gente está com 30 jovens durante o ano todo no ateliê, passando por uma formação artística, sabe? Então, isso acho que é o que mais nos toca e me toca, assim, eu poder oferecer isso. Então, é importante a gente pontuar isso. Legal. Sobre as parcerias, né? O que aconteceu, né? Do ano passado, da última edição para o Arraial, até o dia 1º de agosto, que será esse ano, a gente viveu como se o Arraial pegou um trem e foi conhecer o Brasil, entre aspas, sabe? A gente levou a nossa brincadeira para a Mostra Sesc de Culturas no Cariri, cearense. Então foi a primeira vez que a gente levou um pequeno grupo de brincantes para um outro território bem distante, quase que num dos maiores grandes centros culturais do nosso país, que é o Cariri do Cearense. Sim, Isso total. fez nos mover a ponto de falar, cara, a gente precisa criar um repertório musical nosso, a gente precisa criar um pouco mais de um ato cênico, de rituais da entrada das nossas figuras. A gente conheceu outros mestres que olharam para a gente também e falaram, nossa, o que vocês criaram é um brinquedo, né? E eu nunca tinha ouvido esse termo, né? Depois até o Ari falou, o Ari já com a experiência dele, sabedoria, falou, já sabia, né? Mas para mim aquilo foi tão forte de ouvir essa palavra se referindo ao que a gente faz como um brinquedo, que é muito bonito essa simplicidade, né? Quando a gente entende que o Arraial Surreal ele é um brinquedo, é porque você pode brincar, que eu posso brincar, porque a gente pode convidar pessoas a virem brincar. Nem por isso não quer dizer que não tem regra, porque todo jogo, toda brincadeira tem as suas regras e o seu jeito de brincar. Mas a gente foi entendendo, olhando de fora, né? Depois a gente foi para Paraty com uma apresentação que a gente fez. E o que a gente começou a fazer? Como o Arraial ele é uma quadrilha junina em movimento, a gente sempre faz um casamento junino, né? Como uma boa quadrilha, assim. Quando é em Cunha, a gente sempre casa alguns personagens da nossa própria brincadeira. Quando a gente começou a ir para fora, a gente começou a casar com figuras do território que a gente estava visitando. Então eu criei uma máscara para homenagear o Cariri. Então quem se casou lá no Cariri foi a máscara do Cabra, que agora faz parte do nosso cortejo. Quando a gente foi para Paraty, a gente homenageou o Mestre Jubileu, que é um artista que há mais de 30 anos faz máscaras em Paraty. Então a gente fez esse casamento com ele lá. E a gente entendeu que isso é um gancho gostoso de brincar, de fazer esses casamentos de culturas, assim, que a gente está chamando, né? Então, esse ano, a gente chama para o Arraial parceiros que já trocamos em outras ocasiões, como o Coletivo Antúrio, que são amigos nossos, já vieram para Cunha fazer residência artística na Quas, por exemplo. O pessoal do Coletivo Gostaríamos, que já nos convidaram, já fizemos palestras lá, já trabalhamos em projetos juntos. Eles vêm no Arraial já, acho que é o 3º ano seguido. Eles começaram a fazer de máscaras depois de viverem as oficinas com a gente, né? A gente ensinou eles a fazer, hoje em dia eles também fazem as deles, às vezes convidam pessoas a fazer. E a gente convida esse ano também de caráter muito especial a brincadeira do Boi de Pano, né? O coletivo Boi de Pano de Paraty, que são os convidados especiais do Arraial esse ano, e até aí é onde eu posso contar da grande surpresa da E brincadeira que vai já é ter esse ano. muita coisa. Nossa, que demais, que incrível, muita coisa mesmo. E eu achei interessante que quando você falou dessa coisa de entender o Arraial Surreal como um brinquedo, que pode, né, várias pessoas de diferentes idades e etc. podem brincar. O Douglas Danturi também trouxe essa fala aqui quando a gente, né, desse mestre e tal, que aí bateu essa percepção em vocês, assim, tipo, puf, né? Muito bacana isso. Muito, muito incrível Eu acho que isso. isso vem muito da última fala que a gente teve, né? A gente foi lá no Gostaríamos e conversou com eles e com o Antúrio, e a gente levou isso para eles, né? Daí o Douglas Aham. falou, cara, todo sentido e tal, foi muito arrebatador, assim como quando a gente ouviu sobre a gente, né? A gente levou isso para eles e falou, entendam o Arraial dessa forma também, porque esse ano a gente está com essa preocupação, não é preocupação, um cuidado de educar um pouco mais sobre o que é o Arraial, de onde ele nasceu. Por isso que esse ano a gente vai ter uma abertura especial, que vai ser esse ato cênico que a gente nunca fez. A gente vai fazer uma dramaturgia ali, apresentando alguns personagens e contando da onde nasceu o Arraial de forma poética, como se a gente fosse cantar o grande causo, da onde nascem todos os causos do Arraial. Então, esse ano, para a gente
tá numa potência ímpar, assim, e a gente tem a sorte também de contar com o Ari na questão dos arranjos, parceiro musical, né? A gente fez um projeto junto no começo do ano passado e desde então nos amarramos, assim, né? Então a gente tem esse privilégio de Incrível. ter esses parceiros do Vale, né, da nossa região, que são muito potentes, assim. Então como eu falei, uma declaração de amor à Cunha, mas também uma grande homenagem à nossa cultura do Vale, né? Sim, certeza, certeza. E muito, muito incrível isso, né? Eu quero até que o Ari fale um pouco sobre esse processo também. Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês que estão aí nos acompanhando, que estão do outro lado da telinha, vocês já conheciam o Arraial Surreal? Gente, olha, a produção tá colocando redes sociais aqui dos nossos entrevistados, tanto Sé quanto Ari, mas também da Quas, né, da escola, assim, acho que é importante ter essa. Eu sempre falo aqui que hoje a gente tem as redes sociais e é uma ferramenta que, se a gente usar direitinho, né, dá pra gente se apropriar de uma forma positiva e se fortalecer, né? A gente pode se coletivar a partir das redes sociais, a gente pode se aquilombar a partir dessas redes sociais. Então, olha que interessante, né? Ah, mas eu tô longe de repente, mas você pode compartilhar, você pode estar junto, tá ali, né, vibrando na mesma sintonia. Então, tá aqui, vai ficar na descrição desse vídeo também, certo? E pedir para vocês se inscreverem aqui também no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, viu? Toda semana tem conteúdo novo, sempre histórias fascinantes aqui. A gente gosta muito de falar de cultura, de movimentos populares e sociais, né? Tudo que a gente precisa para o bem viver, certo? Vou pedir para a produção rodar um vídeo pra gente aqui agora e a gente volta para encerrar essa prosa aqui com chave de ouro. Muitos personagens do nosso arraial são expressões de Cunha, são alimentos de Cunha, são animais de Cunha. Esse ano a gente teve a honra de homenagear o grande palhaço Risadinha, Sushi Cunha. Uma grande folia de rua, é uma festa junina itinerante. Crianças pequenas, crianças adultas, crianças velhas, sejam bem-vindos. Se alguém que está aqui nunca já fez uma arte, uma obra de arte, hoje vocês são parte de uma. Ô Ari, você como multi-instrumentista entra nessa edição também como grande colaborador da parte musical, certo? Além de ser integrante da charanga, da folia, responsável pela execução das músicas do cortejo, ainda ajudou em arranjos. Conta pra gente como que tá sendo esse momento, como que tá sendo esse processo. E claro que você não vai entregar o ouro, mas o que que a gente pode esperar? Eu acho que, assim, antes até de narrar um pouco sobre esse processo, a nossa história, essa nossa conexão, a minha conexão com o Arraial Surreal já dá um pouco desse tempo, né? Porque eu fui convidado para participar de uma apresentação do Arraial Surreal aqui em São José, no Sesc, que é uma coisa muito legal. Eu acho essa pegada mesmo que a Quas tem, de o território que ela pisa, ela vai buscar também o que tem ali para interagir, essa interação com os territórios que a Quas vai visitar. Eu acho fantástico isso, né? É uma questão até de abertura, conexão e respeito com a arte de todos os lugares, né? E aí a gente iniciou, então, a partir disso daí, essa parceria musical, e a gente foi entendendo, eu e o Sé, principalmente, conversando sobre como que é esse Arraial Surreal, qual é a identidade musical desse brinquedo, desse folguedo que nasce tão forte. E o Sé trouxe essa vontade, esse sonho, né, de que o Arraial Surreal tivesse realmente uma identidade musical, né, enquanto folguedo, né, que tá em crescimento ainda, né, e formação, né, vai para o 5º ano. Então
é assim, né? Toda tradição ela começa, ela vai se moldando, ela vai pisando os territórios, vai criando casca, né? E vai acontecendo. Então, o que a gente está trazendo esse ano é essa novidade do Arraial Surreal ter suas próprias canções, canções que vão nascendo para ilustrar os, alguns personagens, né, que estão ali presentes e já fazem a diferença. E esse processo tem sido muito natural e leve. Né? A primeira música, ela veio, foi durante o carnaval, o trabalho que a gente fez lá em Paraty, né? Então, lá surgiu a marchinha, que eu acho que vai se tornar aí o hino do Arraial Surreal, com certeza, e vai se espalhar pelo Vale do Paraíba. Daqui a pouco o pessoal vai estar tudo cantando essa música, tenho certeza. Assim como algumas Curiosa. marchinhas lá em São Luís Paraitinga também está na boca do povo, eu vejo essa marchinha já, o pessoal cantando tudo que é lugar já. Vou colocar os meus shows aqui, mesmo fora do Arraial Real. Aí, César, Importante. tô pedindo já autorização. Adorei. E aí, assim, é com naturalidade mesmo, sabe? As letras vão surgindo. O coletivo trouxe algumas letras, você também escreve de forma muito poética, assim, trouxe algumas coisas bem legais. E aí eu fui levando algumas melodias também com naturalidade. Tem a colaboração também do Rogério, que é saxofonista e participa do projeto, é de Cunha, né? E ele também já trouxe algumas melodias. No último ensaio, a gente fez nascer uma música ali durante o ensaio, precisava de uma música, a gente fez essa música nascer na hora, veio a melodia que ele já estava trabalhando, veio a letra, juntos, de forma até, às vezes eu acho até mais difícil e demorado que você compor coletivamente, mas ali o território está tão fértil que a gente, em pouco tempo, a gente fez nascer uma música ali também, que eu acho que nasceu muito forte para um dos personagens e que eu acho que também vai ser um grande diferencial na apresentação desse ano, né? Então, com Tudo. essa naturalidade, com a força de cada um, com o talento de cada um, mas um olhando para o outro também, que é muito importante, enxergando o outro, escutando o outro, que as coisas estão acontecendo. E eu acho que quem já foi em outras edições do Arraial Surreal e foi esse ano, vai se surpreender positivamente, porque eu acho que o Arraial vai mostrar um pouco mais a cara e um pouco dessa identidade musical que já tem sido buscada também em outros anos. E eu acho que vai tornar a brincadeira mais fácil e confortável também de acontecer fora do seu próprio território. E, poxa, estou muito feliz, felizaço de poder contribuir com o que eu tenho à mão, né, que são os instrumentos, a voz e um pouco da vivência que eu tenho para somar com esse coletivo aí. Tá Muito certo. feliz de estar nesse processo. E toda essa encantaria, né? Isso é fundamental, com certeza, Ari. Nossa, curiosa Sim, para com certeza. escutar, para, enfim, né? Querendo muito, assim, me teletransportar. Tenho certeza que quem está assistindo aqui também tá com essa coisa, né, de querer sentir. E eu acho que é muito importante projetos que despertem isso na gente, né? Tenho certeza que até por isso foi aprovado, né? Porque com certeza os pareceristas, uau, né? Tipo assim, você consegue sentir gosto, você consegue. É palpável, né? Assim. E a gente tá chegando aqui no final, Sé, mas eu queria que você falasse pra gente. Né, o mais bonito de tudo isso é o fato da ideia ter partido das oficinas com jovens, como você mesmo trouxe aqui, né? Com estudantes, enfim. E de estar agregando moradores da cidade na celebração da própria cultura de forma criativa e ainda reforçar a ideia de arte como ferramenta de transformação. As oficinas são intensificadas para o Arraial, queria que você falasse sobre isso. E depois também, se continuam a acontecer, se esse trabalho vai poder ser revisitado ao longo do ano, conta pra gente. Tá, legal. Então, Meire, a Quas, né, ela é um ateliê escola livre de arte e cultura, né? A gente usa essas palavras porque elas são muito importantes. E quando a gente se entende como um ateliê escola, né, acho que vai de encontro até com a fala do Ari. A gente sempre fala para os alunos que quando você é um ateliê escola, você está aprendendo fazendo, aprendendo experimentando.
Muitas vezes eu não domino aquela técnica na sua totalidade, às vezes é uma que eu nunca experimentei, mas eu me disponho a ir junto com os alunos, encarar aquilo, assim. E muitas das aulas, eles são, galera, a gente vai aprender isso aqui. Eu fiz uma vez só, nem lembro direito, mas vamos fazer? E daí, nesse meio do processo, tanto pela Quas, também tem o seu caráter intergeracional, entre classes sociais. Às vezes a Meire vai trazer um saber que eu não sei, às vezes eu vou trazer um, e às vezes um complemento. Você sabe costurar uma coisa que eu sei pintar melhor. Isso acontece muito organicamente dentro do ateliê, né? O último ensaio que o Ari estava, foi isso, estava minha filha de 8 anos, estava um outro participante de mais de quase 60, tinha os jovens, os adolescentes, alguns já são veteranos na quase, tinha jovem que está chegando esse ano. A gente tenta sempre dar esse espaço para esse jovem também, ocupando aos poucos, devagar, dentro do ritmo de cada um, né? Nós, os adultos, tentamos acolhê-los e deixar esse chão mais seguro e sempre abrindo esses espaços para isso girar, né? Durante esse ano, a gente ainda tem essas oficinas regulares aqui na Quas pelo PROAC até o fim do ano com a turma, desses Massa. 30 alunos que eu falei. No fim do ano, a gente fecha com uma exposição coletiva sobre esses trabalhos criados durante o ano. E todo ano, antes do Arraial, a gente fala que é o mais gostoso, ou tão gostoso quanto o dia do Arraial, é o mês da feitura das máscaras, né? Que todo ano a gente cria no nosso ateliê novas máscaras, abre oficina para público aberto, espontâneo, fechado. A gente cria várias formas de ensinar a galera a fazer máscara. E esse processo da construção da máscara, né, do nascimento desse ser que você vai usar, ele é tão potente quanto o dia que você usa ele, né, usa essa máscara. Se a gente entender a máscara como um recurso milenar, né, todas as culturas em algum momento usaram máscaras, seja para representar seres, ou em rituais, ou em festas, né, o recurso da máscara ele muitas vezes fala muito mais a máscara muitas vezes fala muito mais sobre a gente do que o que a gente consegue falar sobre nós, né? Eu Sim. tento sempre trazer esse lugar especial de entender a máscara como esse símbolo que vai potencializar às vezes o seu corpo, você com vergonha ali, mas quando você põe a máscara e você entra nessa brincadeira, tem muita força, assim. Então eu me sinto muito grato por, de alguma forma, ter desviado um pouco o meu caminho como artista de rua, assim como você, eu sou dos murais, né? Mas há 5, 6 anos que a arte e educação me flechou, acho que muito de ter virado pai também, né? Eu fui atravessado por esse compromisso de pensar a educação e como gerar oportunidades, e a gente vem nesse trabalho, né, de degrau por degrau com a Quas, todo ano, quando a gente consegue ter mais estrutura, a gente aumenta os nossos números de vagas. O Arreal, ele é um projeto dentro da Quas, né? A gente tem muitos Sim. outros, mas o principal é trabalhar esse dia a dia de ateliê, esse jovem que chega, que gosta muito de arte, mas não sabe nem por onde começar, e daí ele entra nesse ambiente que é a Quas, que a gente chegando, saindo, um que já está ali vai ensinar, não sei o que, oficina de grafite, oficina de pintura. Então, Incrível. agora com esse caldo musical, né, com o Ari chegando, a gente trazendo também mais elementos, tem sido muito gostoso, assim, os ensaios a gente às vezes quer ficar o dia inteiro ensaiando até chegar o dia do Arraial, que daí vai ser quando a gente vai desaguar essas potências, né? Que incrível, que incrível. Então é isso, né? Para vocês que estão assistindo aí, e quiserem, né, indicar para pessoas, né, da própria cidade, né, mas compartilhar essa ideia também, porque como eu falei aqui, tem várias formas da gente ser parceiros, né? Enfim, de ideias que transformam realidades de fato, né? Como está transformando aí a vida desses jovens, dessas pessoas de modo geral que frequentam, que estão ali ou que simplesmente vão no dia do arraial, né, e vão ser tomados de alguma forma, né, surrealmente, assim, eu adorei muito esse nome, Arraial Surreal, achei fantástico. Eu queria deixar vocês aí, vou deixar agora aberto aqui para vocês fazerem as considerações finais, mas chamar também a galera, né, para estar junto no dia 1º de agosto, então, que é esse serviço importantíssimo, né, o Arraial Surreal, quinta edição, né, lá em Cunha. Então já comecem a organizar aí as caravanas Vale do Paraíba de modo geral, Litoral Norte, enfim, todo. Soube que vem gente que, inclusive nos últimos, tinha gente de outros estados, né? Enfim, então que isso se multiplique agora esse ano também.
para dentro, mas que venha também essas pessoas que vão agregar de alguma forma nessa construção aí, né, de um arraial cada vez mais infinito, né, mais surreal, para a gente imaginar novos mundos possíveis, viu? Fiquem à vontade para fazer considerações finais, desde já meus parabéns. Isso aí, Obrigado, então vou Meire. iniciando aqui, parabenizando, né, o CT, poxa, que programa legal isso aqui, e que oportunidade, que porta aberta para a cultura, né? É a primeira vez que eu participo aqui com você, né, Meire? É a Mas eu primeira vez comigo, já mas sou sócio desse programa aqui já. então, com o Eu acho que é o Gonzaga. quarto. Acho que é a quarta edição, então vários projetos diferentes aqui, apresentando aqui no CT, e quem acompanha aqui o canal CT, com certeza sabe que sempre tem projetos muito legais aqui sendo apresentados, então parabéns aí pela iniciativa, parabéns para você, Meire, também pela forma como que você vem conduzindo esse programa aí, e galera, fica esse convite, né? Porque Cunha também é uma cidade incrível da nossa região. Não é todo mundo que conhece Cunha. É uma cidade muito legal de conhecer, de ter esse contato. E eu acho que o Arraial Surreal também veio para isso, para chamar essa faísca para Cunha também, que é uma cidade que merece também essa atenção aqui na nossa região, por sua história, até por sua localização geográfica, que é muito interessante. É a conexão que a gente tem aqui com o Vale do Paraíba e o litoral, é impressionante. Ali você já está muito perto do litoral também, é um polo potente da cerâmica também, né? Com vários ateliês, então pulsa arte, cultura, pulsa história e pulsa a nossa verdade, a nossa história. Bora, povo, vamos para lá, Arraial Surreal, vem conhecer, vem brincar e tamo junto. Ai, que demais, Ari. Sucesso, Ari. A gente se encontra aí, como sempre, nos palcos, nos eventos da vida, viu? Muito carinho por você, muita admiração mesmo pelo trabalho que você faz, muito bem, né? Pela sua pessoa, viu? Caminhos abertos e o programa fica de portas abertas também para você voltar mais vezes para a gente prosear mais, viu, querido? Boa. É nóis. Fica à vontade, meu querido Sé. Fica à vontade para fazer as considerações e para chamar esse povo para estar junto. Bom, antes de mais nada, agradecer esse espaço, né? Eu nunca tinha participado, participo pouco dessas questões digitais, assim, confesso que às vezes eu sou meio um senhorzinho já mais manual, assim, mas poder vir aqui falar com você, agradeço Meira, agradeço a Isa, né, por ter feito essa ponte. Preciso agradecer minhas parceiras, como eu falei no começo do episódio, mas o Sim. Arraial ele é construído hoje porque eu tenho duas parceiras juntas, né? Somos nós três, eu, a Ju e a Gi, que estão aí puxando há anos o Arraial junto comigo. Agradeço o mestre Ari, que está transbordando seu conhecimento conosco, né, nessa parceria, assim. Quem não conhece o Arraial e quem não conhece Cunha, é uma oportunidade, é um dia muito especial, né, uma brincadeira para todas as idades, dia 1º de agosto. A programação vai começar cedinho, às 9h30 da manhã já tem a intervenção do coletivo Antúrio do Gostaríamos na Praça do Rosário. À 1h30 a gente faz a concentração, a chegada dos brincantes. Se você tem máscara, se você não tem máscara, pode vir, vem acompanhar o cortejo. E daí, às 2h da tarde, a gente sai em cortejo, celebra o casamento na Praça Matriz e depois deságua na festa de casamento no Parque Lava Pés. O Arraial, ele faz essa grande homenagem à cultura popular, né, como a gente falou lá no começo. Então, pela invenção, por meio da invenção, a gente reverencia a tradição. E acho que isso é o que a gente está tentando contar mais uma vez esse ano, assim, por meio da invenção, desse espaço da criatividade, poder assumir a sua potência, esse jovem, esse adulto, essa criança, criar algo, a gente tenta fazer esse link de reverenciar mestres, mestres, as tradições. Esse ano tem uma homenagem ao mestre de Congada de Cunha, por exemplo. Então a gente nada mais propõe do que uma brincadeira gostosa de dia, coletiva, com todas as idades, junina, ainda com esse finzinho de festas juninas, né, esse fechamento do ciclo junino, que é um ciclo tão gostoso para nós brasileiros, né, que tem uma energia diferente, né, essa potência de fogueira.
e convidar as pessoas para virem ver com os seus olhinhos, assim, né? Às vezes chegam os vídeos na tela, são massa, mas quem tiver a oportunidade e a chance de vir aqui no dia conhecer a nossa brincadeira, vai ser um prazer recebê-los. Estamos muito ansiosos para esse dia também, muito felizes. Ai, que incrível! Foi um prazer também. Como eu falei, eu dei uma stalkeada ali, como eu falei no começo, né? Fiquei muito encantada com o trabalho que você vem desenvolvendo aí, vocês. Quero deixar também um beijo aqui para Ju e para Gi, viu? E para todas as pessoas que constroem, né? Os alunos também, enfim, a quase, e que fazem com que o Arraial Surreal aconteça de forma tão magnífica, né? Enfim. E a Ari, querida, que tá aí junto com vocês, né, esse ano trazendo essa potência toda, desejar um arraial incrível. Já tô assim muito querendo ver isso de perto. Eu acho que como você falou, uma boa oportunidade, né, para estar junto, para ver ali, para sentir e para beber dessa fonte, né, de inspiração, inclusive para quem é artista, para quem não é, porque todo mundo tem um pouco de artista dentro de si, né? Então eu acho que esses momentos despertam, né, na gente o melhor de nós mesmos, né? Então é isso, fica aqui o convite para vocês que estão nos assistindo. Agradecer também vocês que estão do outro lado da telinha que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando por aqui também pelas redes sociais. E agora vocês já podem se conectar com a Quais, se conectar também com os nossos entrevistados de hoje, o Céu, o Ari, certo? Tá aqui na descrição desse vídeo. E, claro, não tem forma melhor de vocês se conectarem do que estando no dia 1º de agosto, na 5ª edição do Arraial Surreal. Vejo vocês lá, ó. Tamo junto. Tchau, valeu. Tchau, tchau.